Amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, estamos de volta aqui fazendo do nosso modesto estúdio apinhado de coisas. Qualquer disso tudo vai cair em cima de mim. A Erika falou que eu sou um... Como é que ela falou? Como é que chama que guarda muita coisa? Acumulador organizado. Porque eu tenho muita coisa, tudo organizadinho. Aí montei um standzinho ali da Champions League. Aliás, deixa eu só dar um recado pra vocês. No sábado ou domingo, eu vou fazer um vídeo falando da final da Champions e mostrar umas imagens, porque eu acho que vale a pena contar pra vocês, assim, é muito legal. Pra vocês, a experiência, tem uns detalhes que eu queria contar pra vocês do que aconteceu no jogo. Então eu vou fazer no sábado, tá? Que o São Paulo não joga no final de semana, só joga no dia 13. E outra coisa, amanhã, voltamos ao ritmo de 2 vídeos por dia. Amanhã, na hora do almoço, 1 hora, 2 horas, meio-dia, eu vou postar um vídeo falando só sobre o nosso próximo adversário na Libertadores, o Nacional. Inclusive, tem um dirigente, um diretor lá do Nacional que tá felizão, que ficou felizão de enfrentar o São Paulo. Diz que é muito melhor enfrentar o São Paulo do que enfrentar o Fluminense, o campeão, ou o Palmeiras. Diz que tá todo contente. E lembrando que um dos destaques do Nacional é o Gonzalo Carneiro, que esteve aqui em 2019 a pedido do Lugano e não jogou nada e ainda foi suspenso por uso de cocaína em 2019. Então, amanhã a gente fala sobre o Nacional, um vídeo só sobre o Nacional na hora do almoço, e aí no vídeo da noite a gente passa as informações para vocês. Hoje eu queria falar dessa história aí do nosso querido do Alexandro, aí o Casimiro, que né, já começou a história do Casimiro. Eu acho que tem algumas pessoas que ficam esperando um momento desse para falar sobre isso. O São Paulo vai acabar contratando porque o Zubeldia tinha pedido um tempo para analisar o time, né? Porque ele chegou e não dava tempo de... Como é que ele vai pedir jogador se ele nem conhece os que ele tem? E agora para a janela de transferências e para a próxima fase da Libertadores, para as próximas fases, né? Para os próximos 2 jogos, o São Paulo deve contratar. A gente vai falar com calma. Aliás, muitos de vocês se interessaram pelo curso, né, da hashtag que eu falei para vocês lá de BI, né? Que é esse projeto que você faz para que as empresas tomarem as melhores decisões. É um curso gratuito que vai ser oferecido pela hashtag do dia 17 ao dia 20. Eu vou deixar até o QR Code aqui para você, porque você usa o QR Code, você já cai direto no site para você aprender, descobrir como é que funciona. Esse Power BI é um programa super bacana que eles vão te ensinar do zero, do básico. Para que serve? Para você crescer na carreira, para você que está procurando um emprego, para você que quer se destacar na sua profissão, no seu trabalho. E muita gente comentou do vídeo passado que eu falei sobre o neném, né? Teve um amigo meu que falou assim, se minha mãe se tivesse esse negócio do neném, que é esse negócio que nem estuda, nem trabalha, a minha mãe falava que eu nem comeria e nem moraria na minha casa se eu fosse neném. Eu também era o meu caso. Se fosse neném, ela era nem um tapa na orelha e o outro nem outro tapa na orelha se não estudasse nem trabalhasse. Mas tenho certeza que a grande maioria das pessoas quer crescer na carreira, quer se desenvolver, e esse curso que a hashtag oferece para vocês é sensacional. Um intensivão do dia 17 ao dia 20, e lembrando, gente, totalmente de graça. Então, se você... É para você aprender, começa do zero, você não precisa ter nenhum conhecimento anterior disso, você aprende na hora, é passo a passo. Então, para você que quer se destacar, para você que está entrando no mercado de trabalho, para você que já está no mercado de trabalho, esse Power BI é bem bacana, é um projeto bem bacana, eu fui atrás, também não sabia o que era. Então, fique à vontade. Tá no QR Code, se você quiser, ou também tá no primeiro link da descrição, o link para você entrar em contato direto com eles para saber mais detalhes sobre esse curso que começa agora no dia 17. Eu vou falando para vocês porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Como foi o curso que eles ofereceram de Excel também, bacana, que é para você começar, né? Eu queria ter tido oportunidades como essa quando eu era moleque, que não tinha nem internet quando eu era moleque, eu sou um pouco velhinho. Mas então aproveita, tá? Não perca tempo. Bom, vamos lá. Olha só, vocês viram que saiu a numeração da Copa América, o Rafael vai pegar a camisa 23. E o Rafael falou, eu gosto muito da postura do Rafael, independente de uma coisa de como goleiro, que eu também gosto, mas a postura dele que como sempre em relação ao São Paulo, né? Isso me faz admirar muito o Rafael por essa questão. Ele falou que geralmente as pessoas pensam que a disputa entre goleiros ela é só rivalidade, né? Porque só um joga. Mas ele falou que, na verdade, lá no São Paulo, por exemplo, que ele enalteceu que o Zubeldia fala, que o Zubeldia, toda entrevista coletiva, ele fala, não é o jogador
jogador A ou B, quem entra em campo é o São Paulo. E o Rafael falou que os jogadores sabem, os goleiros sabem, que eles estão representando o São Paulo, independente de quem joga. Então, quem tá jogando é o São Paulo, quem vai ser campeão é o São Paulo, quem vai ganhar os jogos é o São Paulo, então não é ele, eu, essa coisa que eu sempre falei pra vocês, né? Lembra que eu falei da importância do Jandrei na convocação do Rafael, que eu tenho certeza que ele foi importante, porque faz elevar, né, o nível do treinamento. Então eu fiquei contente, achei bacana essa entrevista, falei, vou falar pro pessoal no vídeo, porque eu acho legal a gente enaltecer, porque eu critico o jogador, sabe que eu não passo pano pra jogador nenhum, mas também quando tem algo positivo pra gente falar, é legal falar, então eu achei legal. Esse número, saiu o número do Rafael e eu vi essa entrevista dele que eu acompanho, né? E aí eu achei legal falar pro pessoal, mais uma demonstração de respeito que o Rafael tem pelo São Paulo. E aí uma outra boa notícia, o Rato, lembra do Rato? O jogador que jogou no São Paulo, foi importante inclusive na Copa do Brasil. Faz tempo que ele não joga, ele se machucou no dia 4 de abril, na estreia do São Paulo na Libertadores, teve uma lesão no tornozelo e desapareceu lá no Triângulo das Bermudas e agora existia até uma expectativa que ele fosse relacionado para o jogo contra o Cruzeiro. Não foi. Mas agora, com 11 dias de intervalo até o jogo contra o Internacional, existe a expectativa que ele volte. Eu estou muito curioso para saber como o Zubeldia vai usar o Rato. Porque o Zubeldia falou que tem ele gosta de meio campista que é mais ou menos o estilo do Rato, que participa do jogo, que não é aquele camisa 10 clássico, mas que joga em vários setores do meio de campo. Eu estou muito uma expectativa bem legal do como o Zubeldia vai usar o Wellington Rato. E mesmo afastado já faz mais de 2 meses, o Rato é líder de assistência com 3 assistências na temporada, mesmo tendo jogado só 9 jogos. Então olha pra você ver a importância. Eu tenho o pressentimento que o Zubeldia vai dar bastante espaço pro Rato e o Rato vai se destacar com o Zubeldia. Não sei, é só uma expectativa minha. Eu acho que isso vai acontecer. Outro cara que ganhou espaço com o Zubeldia é o homem que não sabe o que é perder. O Alan Franco, vocês sabiam que o Alan Franco não perde há 9 meses vestindo a camisa do... 9 meses. Tá, ele perdeu espaço com alguns treinadores, principalmente com o Carpini, mas a última derrota do Alan Franco foi no dia 20 de setembro do ano passado, contra o Fortaleza. E aí ele foi ganhando espaço com o Zubeldia. E eu reconheço, e você também deve reconhecer, o futebol do Alan Franco melhorou muito. E eu também, a gente falou já sobre ele, né, em relação ao São Paulo, que ele falou que ele é um cara brincalhão, que ele é um cara alegre, tá sempre feliz, não gosta de ver ninguém triste, mas ele cobra, ele enche o saco, ele é chato. E eu falei, o Alan Franco não é um bobo alegre, lá, um bobo da corte, que fica fazendo todo mundo dar risada e não trabalha. Eu só quis lembrar. Alan Franco, o homem que não sabe o que é perder. Luiz Zubeldia, 10 jogos, nenhuma derrota, invencibilidade. 8 vitórias, 2 empates, um aproveitamento de 86,6%. 4 gols sofridos e 19 gols marcados. Olha os números do Zubeldia. É um dos melhores inícios de treinador que começa uma temporada no São Paulo. Desculpa. O último treinador que teve um início de trajetória tão avassalador quanto o Zubeldia foi o Pepe, em 1986. E lembrando que o Pepe naquele ano conquistou o título brasileiro do São Paulo, o segundo título brasileiro, aquele jogo em Campinas memorável, inclusive que eu tenho o gol do Careca tatuado no meu braço, aqui não dá pra ver, né? Tem o gol do Careca tatuado daquele jogo lá. E aí o Zubeldia não foi o primeiro que fica 10 jogos invictos. O Dorival ficou invicto também mais de 10 jogos na primeira passagem dele pelo São Paulo. E ele e o Zubeldia são os únicos treinadores a conquistar isso nesse século, de ficar tanto tempo invicto. Eu acho que essa questão de vencibilidade uma hora vai acabar, lógico, mas é importante para dar moral, ainda mais para um treinador que está chegando agora. E eu acho que a principal característica do Zubeldia foi o comportamento dele, a intensidade com que ele trabalha. Não é só que ele fica na beira do campo, com que ele trabalha no dia a dia. Os próprios jogadores falam isso, que ele é um enlouquecido, que ele vibra junto com os jogadores. Cada gol do São Paulo, o gol do São Paulo é sempre legal, mas ver a reação do Zubeldia é mais legal ainda. Você se diverte das duas maneiras, vibrando com o gol do São Paulo e vendo como é que o Zubeldia vai reagir. Antes de falar do Alexandre e do nosso querido Casemiro, só um recadinho da KTO, para você fazer sua inscrição, o seu cadastro, tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado, né? Você já clica, já tá fazendo o cadastro Barolo, usando o cupom Barolo, você ajuda o canal, ajuda a mídia alternativa. Agora vai começar a Copa América, você pode se divertir, data FIFA, vai ter um monte de coisa. Eu gosto sempre de fazer minha fezinha, de brincar lá no site da KTO com esses jogos que para mim eu não sofro.
eu não passo raiva, não fico nervoso. E aí dá pra você brincar de várias formas, tem várias formas de você se divertir, falando, sempre com responsabilidade, né? De maior de 18 anos, com responsabilidade, pra você não passar raiva, é pra você se divertir. Por isso que a KTO tem o slogan aonde a diversão acontece. Então você não perca tempo, faça o seu cadastro, você ajuda pra caramba o canal, você me ajuda mesmo fazendo o cadastro usando o cupom Barolo, tá? Eu ouvi hoje, quando eu acordei de manhã, uns amigos falando que o Alexandre ia ter uma reunião com o São Paulo hoje. Aí, logo cedo eu vi isso. Aí eu fui atrás das informações, não soube de nada de reunião do Elito com o São Paulo. Aliás, o que eu soube foi que ele não decidiu nada, não falou nada, não tem nenhum contato. Mas, o que acontece? O Zubeldia, como ele pediu um tempo, né, para analisar o elenco, com certeza, eu acho que ele tá vendo as deficiências do elenco. E ainda mais, o lateral esquerdo é uma posição que a gente precisa. Isso aí o Zubeldia já sabia que precisa. Só tem o Wellington e o Patrick que ainda tá cru. Mas, com a lesão do Pablo Maia, deve aparecer um volante aí nessa janela de transferência. Não sei como é que tá a situação do São Paulo financeiramente para trazer um nome de peso para volante. E lembrando, o Zubeldia, numa entrevista coletiva, ele falou, por exemplo, ele citou a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo foi a Copa do camisa 8, não mais do camisa 10. Lembra que eu falei para vocês que ele não ia, na minha concepção, o Zubeldia não ia encaixar um camisa 10 aí? Então, esse jogador de meio de campo ele vai querer, além do lateral esquerdo. E um jogador de meio de campo que porque foi o seguinte, o Casemiro tá lá no Manchester United, né? E o nome dele estava numa provável lista de dispensa. Hoje o Manchester United divulgou essa lista de dispensa com 5 nomes, mas inclusive o Varane, que jogou pra caramba na final da Copa da Inglaterra. O nome do Casemiro não tá nessa lista de dispensa. Só que muita gente acha que o Casemiro não fica. O Casemiro não ficou nem no banco na final da Copa da Inglaterra, não ficou nem no banco. Ele comemorou ali, eu vi ele comemorando com o técnico do Manchester United depois do jogo, meio, sabe, um cumprimento meio protocolar, assim, tipo, parabéns, parabéns, você nem jogou, mas parabéns, sabe? O Casemiro foi perdendo espaço, inclusive perdeu espaço até na seleção brasileira. Só que aí já começa, né? Veio pro São Paulo, o Lucas teria pedido pro Casemiro voltar pro São Paulo. Só que, gente, a gente não pode. O que eu tô falando, que eu não sei de nada, de informação nenhuma, mas só pra gente lembrar, o Casemiro ainda tem um mercado na Europa, ele tava no Manchester United, ele não tá em fim de carreira. Outra coisa, ele comprou, ele passou a ser sócio de um time lá da terceira divisão, se chama Marbella o time, clube da terceira divisão da Espanha. Então o que acontece? O vínculo dele com a Espanha tá ficando cada vez maior. E aí também teriam surgido propostas do futebol do Oriente Médio para ele. Eu acho muito difícil que o Casemiro venha para o São Paulo. Eu gostaria, eu acho que é um jogador que ainda tem muito a oferecer. O Casemiro, que tem gente que ainda fala que a torcida do São Paulo queimou o Casemiro, gente. Não é brincadeira, eu não tô brincando. Tem gente que acredita nisso, que engoliu essa história lançada ali por comentarista de televisão corintiana. Tem gente que acreditou nisso. Lembrando que o Casemiro, vou explicar de novo. Na época que o Casemiro jogava no São Paulo, ele mesmo falou que ele não era comprometido com nada, ele era um moleque, não queria saber de nada. E na Europa, quando ele foi pro Real Madrid B, ele começou a aprender a se destacar. Aliás, em falar e queimar jogador, hoje eu vi uma entrevista do Kaká no Flow. No Flow não, no Podpah. Eu adoro aqueles meninos do Podpah, achei eles muito bons. E ele falando, né, como é que foi a ida dele pro Milan. E eu já tinha ouvido ele falar isso. Ele fala, eu cheguei pro presidente e falei, eu quero ir embora, é minha chance, apareceu uma proposta do Milan. O São Paulo, ele falando, não sou eu que tô falando, ele falando que o São Paulo falou pra ele assim, ó, você vai ter que abrir mão de muito dinheiro pra ir pro Milan. Ele falou, eu abro mão. Inclusive, quem conversou com ele do São Paulo falou assim, você sabe quem são os meias do Milan? Ele falou, sei, o Rui Costa e o Rivaldo. E o cara falou, então, você vai ser reserva deles. Ele falou, não faz mal, eu vou aprender com eles. Então, não pare com essa história. Não, quem tá aqui não vai... Quem tá aqui já não engole mais essas histórias que a torcida queima jogador, queimou o Kaká, queimou o Casemiro, queimou não sei quem. Não caia nessa, né? Pelo amor de Deus. Bom, aqui você tá aqui, você não cai. Seguinte, amanhã então voltamos, tá? Vou pedir o seu like no vídeo, vou pedir a sua inscrição, porque eu esqueci de pedir em todos os vídeos lá de Londres, que eu também esqueço, minha cabeça tava completamente maluca, mais do que ela já é. Mas vou pedir para você se inscrever no canal e para você deixar seu like, tá? Outra coisa, amanhã então voltamos na hora do almoço pra gente fazer esse vídeo só sobre o Nacional, onde tem um diretor contentíssimo que vai enfrentar o São Paulo. Lembrando, só para adiantar, o Nacional é tricampeão mundial também, como o São Paulo, e tem um treinador que tá balançando no cargo, porque o momento deles não é lá essas coisas. Mas amanhã a gente conversa sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu tava com saudade de gravar vídeo aqui.
Um abraço.